Vocês já assistiram Fragmentado? Aquele cara que tem um monte de personalidade? Com quem estou conversando agora? Doutora Fletcher. É o Barry. Sabiam que existe um fragmentado da vida real e o nome dele é Billy Milligan? Foi a sua Victoria Haley e o Billy conseguiu convencer a polícia que ele tinha 24 personalidades quando ele foi preso em 1970 por de mulheres. Em 1977, receberam uma denúncia de que 4 mulheres tinham sido atacadas lá no estado de Ohio. Claro que as 4 vezes foram denunciadas à polícia. E sabe uma coisa bizarra? Quando fizeram um retrato falado do Billy, as mulheres escreveram ele como um homem muito atraente. Ele era bonito e isso fazia com que elas baixassem a guarda. Ele era tão bonito e parecia ser gente tão boa que a galera achava que ele era de fato gente boa. Quando encontraram as digitais do Billy, a polícia teve certeza de que ele era o criminoso, foram até a casa dele prender, porém ficaram surpresos porque a polícia achava que ia ser uma coisa muito fácil, mas não era nada fácil não. A primeira coisa que aconteceu é que a família e os amigos do Billy ficaram extremamente chocados, porque jamais imaginavam que o Billy poderia ter feito alguma coisa. Gente, quando o Billy foi a julgamento, ele recebeu advogados do estado, certo? E os advogados ficaram chocados, porque todo dia que iam falar com o Billy, era uma pessoa diferente. Era uma personalidade diferente. Ele mudava o sotaque, ele mudava de idioma, ele mudava de personalidade, ele mudava o jeito de ser, ele virava outra pessoa, só que com o mesmo rosto. E foi aí que a polícia, o juiz e os advogados perceberam que não estava lidando com alguém normal. O Billy ficou na prisão, enquanto estava sendo julgado, e enquanto isso, todo dia ele fazia desenho. Só que assim, cada dia ele era uma pessoa diferente desenhando, era uma personalidade diferente desenhando. Às vezes era como se fosse uma criança fazendo rabiscos, outras vezes era como se fosse um profissional desenhando uma arte. Até que teve uma vez que o Billy ficou tão confuso que ele arrancou o mictório do banheiro e tentou se desviver. E foi aí que a polícia e os advogados dele perceberam que ele precisava de alguns exames ali psicológicos. Eu acho muito interessante os testes que fizeram com ele, porque fizeram vários. E a cada teste, a polícia e os médicos se surpreendiam mais, porque às vezes os testes davam que ele tinha um QI muito baixo e ele já chegou a ter o QI de 198. O cara era como se fosse assim um gênio, sabe? Uma das personalidades chegaram a testar até as ondas cerebrais do Billy e descobriram que as ondas agiam de forma diferente no cérebro dele. E sabem como é que ele fazia pra mudar de personalidade? Ele literalmente revirava os olhos onde ele estava sentado e era outra pessoa, já era outra personalidade, ele trocava ali do nada. Uma das psicólogas que estava cuidando do Billy disse que pra ele ter tantas personalidades, ele deveria ter passado por algum trauma, assim, durante a infância. Daí foram investigar a vida do Billy e descobriram que a mãe dele tinha sido criada de forma pelos avós. A mãe do Billy foi forçada a se casar aos 18 anos, só que o cara era um alcoólatra, então ela terminou com ele, fugiu. E como ela queria muito ser cantora, ela começou a trabalhar como cantora em Los Angeles. E só em 1955 é que o Billy nasceu, depois dela ter casado novamente. O nome da mãe do Billy era Dorothy, E em 1959, o pai do Billy se desviveu, deixou uma carta dizendo que a culpa toda era dela, da Dorothy. Depois, a